Sejam muito bem-vindos ao canal Táticas de Negócios. Eu sou o Matheus e esse é o canal que ajuda os empreendedores, ajudam as pessoas que mexem com vendas e também as pessoas que querem alcançar e almejar a área de liderança. Bom, uma pessoa me perguntou, né, sobre sucesso uma vez, né? Sucesso na área de vendas empresarial. E eu fiquei pensando assim, nas qualidades que uma pessoa de sucesso tem, nas qualidades que uma pessoa na área de vendas tem. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que vem da área de vendas, vem da área empresarial e sempre tô dentro dessa qualidade. Então, assim, eu percebi que existe uma em comum, uma qualidade em comum entre todas elas, tanto na área empresarial como na área comercial, que é a resiliência. A resiliência, ela nada mais é do que aquela velha frase de bater em você e você mesmo assim continuar em pé e continuar. Essa é mais um resumo para não entrar em detalhes, né? Mas a resiliência, ela durante todo o canal aí do YouTube, com certeza eu vou estar falando sobre a resiliência, vou estar explanando sobre a resiliência, porque a resiliência ela é muito importante no mundo dos negócios, no mundo das vendas, no mundo empresarial, né? Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, né? Esse vídeo não vai ter edição, vai ser um vídeo de bate-boca aqui, né? Eu queria expressar um pouco sobre a minha opinião sobre isso. Então, assim, por que você precisa aprender a desenvolver essa qualidade, tá? Porque você pode, né, alcançar resultados extraordinários, certo? Quando você desenvolve a resiliência. Então, se você desenvolve a resiliência, você consegue resultados incríveis, né? Nós temos vários exemplos aí de empresários, vários exemplos de jogadores, né? E isso está muito ligado à motivação, ao mundo dos esportes. E no mundo empresarial, no mundo da liderança, no mundo das vendas, não é diferente. Eu lembro que certa vez eu nunca tinha vendido na vida e fiz a minha primeira venda, né? Essa venda física com uma pessoa cara a cara na minha frente. E tudo tem a sua primeira vez. Mas vocês pensam que eu consegui fazer a primeira venda assim do nada? Não consegui fazer a primeira venda do nada. A pessoa, eu tentei com várias pessoas, eu ofereci o produto para vários tipos de pessoas até eu achar alguém que falaria sim para esse produto. E eu vou falar o nome do produto, inclusive. Eu comecei a vender com 14 anos. Nessa época eu me lembro que eu precisava de dinheiro para ir para Lan House, né? Nessa época de Lan House, né? Uma época muito boa que antigamente não existiam nem internet, né? Existia internet, mas era muito precária no Brasil. Então a ideia de Lan House, se conectavam os computadores e todos começavam a jogar jogos entre si ou se comunicar entre si dentro de algumas plataformas. Aí surgiu o Mirk, surgiu a evolução da internet de escada. Mas enfim, não vamos entrar muito nesse assunto, senão vocês vão achar que eu sou velho e não é esse o objetivo do vídeo. Mas com a resiliência, né? Sim, falando da resiliência. Falando da minha primeira venda, aliás. Eu estava na área de computação, né?
E eu instalava algumas aplicações dentro das lan houses, certo? Eu tinha essa expertise e muitas pessoas não tinham na época. Muitas pessoas não sabiam nem ligar o computador, muitas das vezes, né? E a expertise que eu tinha era de instalar jogos em escala nos computadores, certo? Então eu chegava na lan house e eu conseguia instalar vários computadores, vários jogos em vários computadores, e eu conseguia vender esse serviço para o cliente que era o dono da lan house, do cybercafé. Então essa foi a minha primeira venda. Mas vocês acham que eu consegui fazer essa primeira venda assim fácil? Eu não consegui. Eu fui na primeira lan house, eu fui na segunda lan house, eu fui na terceira lan house, e até uma hora que eu consegui conversar com o dono de maneira sucinta, de maneira que eu convenci ele que eu era bom naquilo. Porque quando nós falamos de vender serviços, a gente fala de um grupo de pessoas que vendem esse mesmo serviço que você. Então você tem concorrência, certo? Então eu tinha que provar que eu era não melhor, mas que eu tinha um diferencial. E eu consegui provar esse diferencial e consegui fazer essa primeira venda. E a partir dessa primeira venda, esse cliente me recomendou para outra lan house, para outra lan house, e eu fui fazendo vendas assim dos meus serviços bem rapidamente, né? Atrelado a isso, eu comecei a fazer também escala. Eu comecei a fazer revenda de placa de vídeo. Eu vendia também outros tipos de acessórios de computação, sendo um revendedor de loja. Então eu escalei também o meu negócio de maneira micro, mas de uma maneira que eu conseguia também fazer a minha venda e conseguiria ter lucratividade não só no meu serviço que eu estava vendendo, como também em outros tipos de vendas, como vendas de equipamentos, de produtos, certo? Então tá, eu falei aqui como eu comecei na área de vendas. Eu ainda vou falar um pouco mais da minha vida, tem muitas coisas ainda que eu posso estar falando aí. Tenho aí mais de várias décadas na área de vendas e na área empresarial. Então assim, a resiliência ela tem que ser desenvolvida, porque essa qualidade ela te ajuda a alcançar resultados incríveis, certo? Na área de vendas, na área empresarial e de liderança, certo? Então, eu acho que já estou falando muito nesse vídeo, mas espero que ele não fique tão longo. Agora, deixa eu te mostrar como você pode desenvolver essa força interior da resiliência, certo? Porque assim, o que é a resiliência de fato, né? A resiliência, ela é um conceito que vem da física, certo? Que é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de sofrer uma pressão. Foi até o que eu falei mais cedo no vídeo, que é a capacidade de alguém que recebe muita batida, mas essa pessoa ainda consegue caminhar não normalmente, mas com as cicatrizes e com aprendizado, né? Porque o que acontece? Eu vou falar uma coisa sobre a resiliência. Muitas das vezes as pessoas, elas no primeiro não. Imagina, eu falei da minha história, né? Falei da minha história, como eu comecei a vender. Imagina, se no primeiro não eu desistisse. Eu com 14 anos, trabalhando, não foi exploração infantil, que deixe bem claro, eu quis trabalhar por livre e espontânea vontade, né? Porque eu precisava comprar as minhas coisas, eu gostava muito de trocar, inclusive por horas na lan house, para eu usufruir, né, da lan house. Agora, imagina, se no primeiro não
lá na vez que eu vendi o meu serviço na Lan House, eu recebesse e desistisse. Eu não teria décadas de experiência na área de vendas. Então, isso eu consigo ver, né? Eu consigo vislumbrar e visualizar que a resiliência, ela fez eu receber vários nãos, não, não e não, até eu receber o meu sim. E cada não que eu recebia era como se fosse um espeto em mim, uma batida em mim, entendeu? Falando assim, desiste, não, você não vai conseguir, entendeu? E eu consegui a primeira venda, a segunda venda. Depois que você consegue a primeira venda, as outras vendas elas vêm naturalmente, porque existe uma força da atração, existe uma motivação a mais, certo? Apesar de muitas das vezes você fazer a primeira venda e não conseguir depois vender, mas com a resiliência que eu estou falando aqui nesse vídeo, você consegue, certo? Então assim, no ser humano, né, a resiliência ela é uma capacidade de se adaptar, certo? Superar a sua dificuldade e continuar firme, mesmo diante de obstáculos. Então assim, conforme eu falei anteriormente na minha história anterior, se no primeiro não eu desistisse, eu não chegaria a ser várias vezes top de vendas nas empresas que eu trabalhei, como empresário, etc. Assim, isso não significa, né, nunca cair, né? Porque significa você ter força para se levantar toda vez que a vida te derrubar. Porque a vida vai te derrubar. Entende? A vida vai te derrubar. A vida não é flores, a vida não é fácil. Quem te vende que a vida é fácil, quem te vende que existe um método milagroso de vender, ou de ser um empresário, ou de fazer algo, tá te vendendo errado. Porque a vida não é fácil. E se algo é muito fácil, já desconfia. Isso daí eu já escrevi diversas vezes. Agora, me diz, quem nunca passou por dificuldades? Quem nunca passou por dificuldades? Só que a gente conhece quem é o menino dos homens e a menina das mulheres quando a pessoa passa por dificuldades. A maturidade emocional da pessoa, ela é colocada em xeque nessa área e nessa parte. Quem, né, nunca pensou em desistir de um sonho porque parecia impossível, por exemplo? Eu me lembro de uma pessoa que foi muito exposta, né? Foi muito humilhada também. Uma pessoa não, várias pessoas e vários atletas, né? E vários empresários que foram humilhados, que falavam que não seriam capazes. Inclusive eu vou fazer um vídeo. Quem quiser que eu faça um vídeo, já comenta aqui nos comentários, que aí eu posso ter mais vontade aí de fazer esse vídeo. E vários empresários fizeram exatamente isso. Tiveram resiliência. Por mais que falassem não, que batessem neles, eles continuaram, persistiram. A persistência, ela faz parte da resiliência. A persistência é quando você recebe o não, mas ainda continua, entendeu? Porque você sabe que o resultado lá na frente vai ser melhor, vai ser maior. Porque existe um mito muito grande que as pessoas vendem, que é o mito do sucesso sem fracasso. Né? Existe uma ilusão de que pessoas sem sucesso não falham, mas na prática a gente sabe, os grandes empreendedores, os grandes atletas, eu tenho um problema de que são atletas, os grandes líderes, os grandes vendedores,
Não digo que eu sou um grande vendedor, mas eu digo que eu tenho anos e décadas de experiência. Já ouviram falar muito não. Eu tenho certeza que eles ouviram mais nãos do que sims. E quem é grande, eu tenho certeza que ouve também nãos até hoje. Entendeu? A gente coloca aí. Eu falei que eu iria falar no próximo vídeo sobre algumas pessoas, mas eu posso citar sim algumas pessoas. Por exemplo, eu lembro do Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa, entendeu? Steve Jobs foi um grande apresentador, um grande inovador na Apple, né? Eu lembro do Walt Disney, que foi rejeitado dezenas de vezes. Se eu não me engano, falaram pro Walt Disney que ele nunca seria que ele nunca iria dar certo na área de desenho, né? E olha só o império que ele fez, né? Essas pessoas são grandes vendedores, elas escutam não todos os dias, mas assim, o que diferencia, né, é que eles não desistiram, né? Eles foram resilientes. É isso que diferencia a pessoa que tem sucesso da pessoa que não tem sucesso. A pessoa que tem sucesso e a pessoa que não tem sucesso, ambas são tecnicamente iguais, mas algumas desistem no meio do caminho. Agora, existe uma questão. Mateus, eu não tenho resiliência. Como eu desenvolvo isso? Existe um grande porém. Na verdade, existem pilares. Existem pilares, né? E a gente pode organizar isso em 5 pilares. Eu coloquei os 5 pilares. O primeiro pilar é aceitar a realidade, né? Não adianta negar os problemas. Você tem que reconhecer que eles existem e encarar de frente. Igual como eu falei. O meu primeiro não, naquela minha história, eu encarei a rejeição, aceitei o não, encarei de frente e prossegui. Então, a resiliência, ela é algo que não te dá alicerce, entendeu? Mas a resiliência, ela oscila, né? E você tem que andar nessa oscilação sem se desequilibrar, certo? O segundo pilar, né? O segundo pilar seria... A gente ainda tá no primeiro. Desculpa, a gente ainda tá no primeiro. No primeiro pilar. Que é aceitar a realidade, certo? O segundo pilar é controlar o que está ao seu alcance. Eu escrevi aqui no computador, tá muito ruim. Controlar o que está no seu alcance. Então, assim, pergunta o que eu posso fazer agora, o que depende de mim, e que isso evita a sensação de impotência, né? Impotência é aquela sensação de não conseguir fazer algo para algo, né? Tipo isso, uma sensação de impotência, né? A terceiro pilar é ter uma visão de futuro clara. Então, assim, quem tem um propósito maior suporta a dor do presente, certo? Então, por isso define metas e lembre-se o porquê você começou, certo? Sempre lembre-se, para desenvolver a resiliência, o porquê você começou, certo? A gente está agora no quarto pilar. Cuidar da mente e do corpo, né? Resiliência, ela não é só mental. Ela também é dormir bem, se alimentar bem, ter momentos de descanso que fortalecem sua resistência emocional. Então, a resiliência, ela também é física, né?
O físico, você cansado. Agora imagina, você cansado, você não consegue produzir. E a resiliência, ela tá aí no pilar também de produção, certo? E o quinto pilar é aprender com cada queda. Ou seja, com cada erro, com cada perda, com cada porta fechada que vai te trazer uma ligação. Uma lição. Se você aprender, você não volta para trás. Você sobe um degrau. Ou seja, a pessoa que tem resiliência, ela não só consegue se dar bem na área de vendas, como também ela consegue se dar bem na área empresarial, na área de relacionamento e em outras áreas também, correto? A gente tem aqui um exercício prático de reflexão, certo? Então assim, o exercício prático de reflexão. Pense agora. Qual foi o último grande desafio que você enfrentou? Pensa, só pensa. E como você reagiu? Como foi que você reagiu a esse último grande desafio que a vida colocou na tua frente, na tua cara? Até fala aqui no comentário sobre isso. E como foi que você lidou com isso? E se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente nessa situação? Agora sim, veja. Esse exercício que eu coloquei para você é um exercício poderoso. Porque ele mostra exatamente onde você já é resiliente e onde você ainda pode melhorar. Se você tem alguma dúvida se não é resiliente, você pode ver através desses sinais e dessas perguntas. A resiliência em vendas e negócios, eu já falei um pouco sobre isso, que é a minha expertise de vendas. Mas na área de vendas, a cada 10 contatos, talvez apenas um feche negócio, conforme eu falei. Só que na minha vez, quando eu trabalhei com a Lan House, no quarto cliente eu já consegui contrato, certo? Obviamente não é muito comum. Geralmente é 1% de conversão de venda, 2%, e 2% já é ótimo. Imagina, você fala com 10 pessoas com 100 pessoas, e dessas 100 você consegue fechar aí com aproximadamente, aliás, desculpa, 20%, com 20%. São 20 pessoas, você falou com 100 e você fecha com 20 pessoas, né? Então, 10% já é uma alavanca muito grande, né? Não que 1% ele não seja tão bom também, porque é bom também. Imagina se o seu ticket é tão alto e o seu nicho ele é muito segmentado, entendeu? Se você consegue 1% de venda, pode ser que você equilibre a sua balança também comercial, certo? Agora, se você não tiver resiliência, certo? Você vai desistir no primeiro não. Isso é óbvio, né? A resiliência, ela te cobra aí. O preço da resiliência é exatamente aí, da persistência, certo? Mas se você continuar com a energia, né, com o foco e aprendizado, o sucesso vai vir. Eu tenho certeza que o sucesso ele vem. Nos negócios ele é igual. No mercado muda, crises aparecem, clientes vão sumir. A gente teve aí a pandemia em 2019, que clientes desapareceram, empresas fecharam, foi uma loucura, né? Home office, do nada, algumas empresas saíram de várias locações, muitas pessoas ficaram desempregadas, foi uma loucura. Então, mas para quem tinha resiliência e principalmente um colchão, né? Colchão que eu digo é o quê? É aquela pessoa preparada, aquela pessoa
que tem um foco a longo prazo, aquela pessoa que tem um caixa, né? Que resistiu à pressão, né, da pandemia. Mas assim, quem realmente é resiliente, né, se adapta. O empresário que é resiliente, ele vai se adaptar. Uma mudança brusca de mercado, vai se adaptar. Ele encontra novos caminhos e ele segue crescendo, né? É porque o que acontece, o gráfico, ele não é assim, ele nunca vai ser assim. Eu nunca vi um gráfico assim, né? É um gráfico que vai, vum. Não, geralmente o gráfico ele é assim, volta, assim, volta, vai assim. Quando o gráfico ele é muito grande, pode ter certeza que ele vai voltar. Ele pode estar voando igual um avião, mas uma hora ele vai voltar. E quando ele voltar, você tem que ter a resiliência. É exatamente isso. Porque a resiliência é o segredo silencioso por trás de toda história de sucesso. Atrás da história de todas essas pessoas que eu falei, Walt Disney, eu até cito outro, Michael Jordan. Michael Jordan foi uma das pessoas que mais fracassou na sua carreira, mas ele foi resiliente, ele conseguiu de uma maneira absurda decolar em sua carreira. E a resiliência é exatamente isso. Ele não estava falando para ninguém, ele estava provando para si mesmo, certo? E o segredo é silencioso, porque ele está por trás de toda história de sucesso. Não é sobre ser invencível, é sobre ser flexível, persistente e determinado. Uma pessoa determinada é aquela pessoa que foca e segue. Pessoa que é persistente, que continua, que está motivada. E principalmente é aquela pessoa que está com a motivação em dia. E quando eu falo que é a motivação em dia, é aquela motivação de saber o porquê daquilo, de chegar lá. Entendeu? Então, se você quer realmente crescer na sua carreira, se você quer crescer na sua vida profissional, na sua vida de vendas, né, nos negócios, ou em qualquer área, né, cultive a resiliência, porque a resiliência ela é muito importante. Porque a vida vai te testar. A vida vai te testar não só profissionalmente, como também na vida pessoal. E quem passa nesses testes é quem alcança seus maiores sonhos, quem alcança os seus maiores sucessos, entendeu? É a resiliência. Olha, eu acho que o vídeo tá ficando muito grande mesmo. Eu queria só falar 3 minutos, eu acho que eu falei 10 vezes mais que isso. Não vou editar esse vídeo, eu tive aí alguns erros, mas me desculpem, eu espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre resiliência. Eu tenho muito para ensinar sobre resiliência. Dá até um curso sobre resiliência do que eu tenho de aprendizado na minha vida. Mas eu queria agregar, se eu agreguei valor para você, e se esse vídeo fez sentido, né, de alguma forma, né, se ele fez sentido para você, se você tá passando por uma situação agora, nesse exato momento, fique calma. Vai passar, entendeu? Continua, foca, entende? Existem momentos na nossa vida que a gente tem que ter resiliência de algo que não depende de nós, que nós realmente vamos se sentir impotentes também. Só que a resiliência ela vai cobrar que a gente continue também. Então isso é um outro assunto, mas já engaixando também. A resiliência ela não é só de motivação, persistência. Ela também é na vida pessoal uma forma de superar desafios também da vida, né?
você precisa ser resiliente dentro da sua vida pessoal também. Quando você é resiliente dentro da sua vida pessoal, você consegue também ser resiliente na sua vida profissional. E quando você é resiliente na sua vida profissional, você consegue ser resiliente na sua vida pessoal também. Enfim, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém, né, que precisa estar ouvindo isso. E lembre-se, sucesso não é para quem nunca cai, é para quem sempre se levanta. É isso, eu queria deixar aí um grande abraço a todo mundo que está se inscrevendo no canal. A gente está passando aí de 35 inscritos. E eu já tenho alguns views também. Muito obrigado a todos que se inscreveram. É por isso que eu fiz um vídeo um pouco maior para vocês. Tática de negócios ressurgiu também.